Vamos lá. Classes de palavras, emprego e sentido que imprimem as relações que estabelecem. Pronomes pessoais, diferença de o, a, os, as, lhe, lhes, alterações fonéticas possíveis e o lhe com valor possessivo. A partir de agora, vamos só resolver questões revisando a teoria pontualmente nas questões. Vem. Assinale a alternativa em que a expressão pode ser corretamente substituída pelo termo entre parênteses destruir o mundo, destruir-lhe. O lhe entra no lugar de objeto indireto, isso aqui é objeto direto, não pode ser a letra A. O certo seria dizer destruí-lo. Exagerar os perigos, objeto direto. Quando é objeto direto, eu vou usar o pronome os. Só que o verbo termina em R. Quando termina em R, não esqueça, cai o R, cai o S, cai o Z, acrescenta-se L, exagerá-los. Então, já vi que está errada a letra B. C, anteviram um mundo. De novo, pergunto, é direto ou indireto? Direto. O verbo termina em M. Quando o verbo termina em M, som nasal, lembra o que vai acontecer? Ó, anteviram no, faltou o N, acrescenta-se N, o verbo termina em som nasal. D, extrair transcendência. Transcendência, objeto direto. Se é objeto direto, eu tenho que usar o pronome a. Tá bom. Extrair mais a, cai o R e fica extra e lá. Já vi que não é a letra D. Exigir uma revolução. Exigir uma revolução é objeto direto. Se é objeto direto, eu vou usar o pronome a. O verbo termina em R, cai o R, acrescenta-se L, gabarito letra E. Tudo bem? Isso. Vamos. A alternativa em que o pronome destacado expressa no enunciado entre colchetes noção de posse. Toda vez que a banca pede posse, a resposta ou vai ser o cujo, ou o lhe, meter-se nos voz, com valor possessivo. É assim que eu quero você na prova. Aí você vai olhar. Letra A. Deixe-me ver se esse lhe tem valor possessivo. Tento trocar por um possessivo. Veja. Está acompanhada por seus camaradas. Seus camaradas lhe fazem companhia. Fazem companhia dela. Sua companhia. Fazem sua companhia. Se eu pudesse trocar por um possessivo, seria a letra A. Mas faz sentido? Fazem companhia dela? Não. Fazem companhia a ela e não dela. B. Um ferro de bonde cravou-se em seu corpo. Um ferro de bonde penetrou-lhe o corpo. Peraí, estou tentando trocar. Penetrou o corpo dele. Penetrou o seu corpo. Faz sentido. Dele, dela, seu. Gostei. Parece a B. C. Foi condenada a dor incessante. Foi-lhe imposta a dor incessante. Foi imposta dela, sua, ou foi imposta a ela? Foi imposta a ela, a ele? Não, então não é. Tá, D. Seus pais a disfarçavam de anjo. Seus pais lhe punham asas de anjo. Punham asas de anjo dela, suas asas? Não. Punham asas de anjo a ela, ou nela, mas não dela. É assim que você faz a questão. Só vai ser possessivo se eu puder trocar por dele, dela, sua. Nada a ver a letra D. E. Ela quis voar com asas de palha. Ela quis asas de palha que lhe permitissem voar. Permitissem dele ou a ele. Não, permitissem a ele, a ela, enfim. Então, o único em que eu conseguia trocar por um possessivo, gabarito letra B. Fica a dica. Toda vez que a banca quiser
uma ideia de posse, ou a resposta será o cujo, que é o relativo que indica a posse, ou será o lhe e suas variações, quando eu puder trocar por dele, dela, seu, sua. Gabarito, letra B. Que mais que vai cair na minha prova? Pronomes relativos. O que eu tenho que saber de pronome relativo? Duas coisas. Duas coisas eu tenho que saber de pronome relativo. Usar e regência. Uso do relativo é o quê? O cujo, o onde, são esses que mais caem. Cujo, onde. Cujo, posse. Onde, aonde, donde. Lugar. Lembra? E regência. Vamos, ó, fiz um resuminho, deixei no seu material, mas eu vou direto para a questão. Aqui, questão de pronome relativo. O que a banca quer? Considerando essa categoria de pronomes, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente. Vem. Letra A. Onde? Então, vamos lá. Vivemos em uma sociedade onde? E aí, vivemos em uma sociedade onde? Sociedade é lugar? Sociedade é lugar de alguma coisa? Não, né? Vivemos em uma sociedade onde... Ah, Adri, eu gostei em uma sociedade onde? No lugar. Bom, se você gostou, guarde. Ó, onde? Aí você vai sempre comparar as alternativas na vertical. Ó, sociedade onde? Sociedade onde? Em que? De que ou de que? Tá. Tô achando que é um onde. Mas não poderia ser o em que? Dri, como é que eu faço para saber se esse em tá certo? Você vai resolver prova assim, comparando, ó. É em ou de? Porque, ó, onde eu tô na dúvida. Agora eu quero saber, que mais? Em ou de? Em que ou de que? Como é que eu faço? Olho a regência. Mas como é que eu olho a regência? Assim, ó. Vivemos em uma sociedade, ainda há crianças. Há crianças da sociedade ou há crianças na sociedade? Então, para a gente saber qual é a preposição, a gente tem de olhar para depois do pronome relativo e tem que fazer, use aquele macete que eu te ensinei. Pegue a palavra sociedade e coloque depois aqui, encaixe o antecedente na oração seguinte para saber qual preposição você vai usar. Ó, ainda há crianças na sociedade. Quando eu encaixo o antecedente, eu consigo ver claramente que preposição é. Então, em que? Tô gostando da letra C. De que não? Já vi que não é de nem e. Por que não há crianças da sociedade? Há crianças na sociedade. Tá, vamos continuar. Ó, segunda lacuna, dia a dia. Crianças, dia a dia, a que, cujo, a que e cujo. Tô lembrando. Se a banca colocou cujo, é para eu ver se tem ideia de posse. Como é que eu faço para saber se há ideia de posse? Olho de trás para frente e tento colocar a preposição de, ó, dia a dia das crianças. Tô vendo aqui ideia de posse. Dia a dia das crianças. Por isso que a banca colocou o cujo. Gostei. Tô gostando. Cujo. A letra C tá bonita. Parece ela. Tá, mas eu também tinha gostado do onde, Adri. Não sei por que eu gostei do onde, sociedade onde. Se você gostou do onde, tudo bem, a letra B tá no páreo. Isso é você fazendo prova. Porque em prova, aqui é fácil. Mas em prova é claro que você vai ficar na dúvida. Então, o máximo que aconteceria aqui, agora, era ficar em dúvida entre B e C. Tá bom, ó. Agora o que vai decidir? Com que ou de que? O que eu acabei de te ensinar? Toda vez que eu tiver que saber a preposição, eu olho para o que vem depois e encaixo o antecedente aqui, depois do verbo que vem depois. Ó,
Elas sonham escapar com a miséria ou da miséria? Ó, regência é isso, ó. É assim que você vai fazer na hora. Elas sonham escapar da miséria. Entendi. Quem sonha escapar de gabarito letra C. E também não é onde, porque sociedade não é lugar de nada. Pegou? Dri, que a gente está revisando aqui? Pronomes. O que eu acabei de lembrar? Acabei de lembrar que onde é só para lugar. Onde é só para lugar. Então, por isso não poderia ser nem A nem B. Acabei também de revisar que o cujo vem entre dois substantivos, trazendo ideia de posse, dia a dia das crianças. Por isso que eu usei o cujo. Também aprendi que toda vez que tiver uma preposição antes do relativo, para eu saber se está certa ou se está errada, por que aqui estava certo dizer um em que? Ó, tô voltando a fita para quem não pegou. Por que era em que? Porque o verbo pedia a preposição em, nesse contexto. Mas como é que eu vou saber que é a preposição em que esse verbo está pedindo? Você vai usar a dica que eu te dei. Para você saber a preposição, você vai sempre buscar o antecedente do pronome relativo e vai encaixá-lo na oração adjetiva, que é essa oração que vem aqui depois. Assim, rapidamente você consegue descobrir qual é a preposição que você tem que usar. Essa é a dica. Tá na dúvida, regência com relativo? Faça isso, pegue o antecedente e encaixe na oração seguinte. Porque na prova virão frases assim, complexas. E aqui a banca nem queria guerra com ninguém, porque era prova para a prefeitura de Sorocaba. Ela não queria guerra. Entendeu? Na sua prova, vai ser diferente o jogo, vai vir pior. Frases longas. Aí como é que eu vou saber se é em que, de que, com que? Fazendo isso. Você vai pegar a sociedade, vai colocar aqui, ó. Ainda há crianças na sociedade. Você encaixa o antecedente do relativo. Encaixou, achou a preposição em. Por isso foi em que. Mesma coisa, ó. Enfrentar a miséria, elas sonham escapar. Como é que eu vou saber se a preposição é de que? Elas sonham escapar da miséria. De que? Regência é assim, na frase. Eu quero você assim, tá? Não quero você assim, ó, o outro lá, que não é mais você. O outro lá vai ficar assim, quer ver? De que, com que. Peraí. Elas sonham escapar. De. Gostei. Elas sonham escapar. Com. Gostei. Quero escapar com você. Olha aqui que viagem. Tudo pode. Se a gente começar a viajar, pode ser escapar de, pode ser escapar com. Eu posso escapar de você, posso escapar com você. Você entendeu? Não, isso é o outro lá. O outro lá que fica assim, escapar de, escapar com, escapar para. Gostei. Bem longe daqui. Escapar por. Gostei. Por ódio. Você entende? O cara vai ficar jogando. É assim que ela vai pegar o outro lá. Você não. Você, na regência, o que você faz? Olha para o contexto. Como? Pegando essa dica. Não é questão de regência com relativo? Pegue o antecedente dele e encaixe. Ali você estará verificando contextualmente que preposição deve utilizar. Entendeu? Conjunções. Dri, o que você quer de mim? Conjunções, você sabe que há 2 itens do seu edital que pedem conjunção. Então, vamos resolver questões. Como é que pode vir na sua prova e quais são as dicas que eu posso te dar? 2 modelos de questão. Primeiro modelo, esse, em que... Isso aqui são as mais fáceis. A banca.
pega as conjunções e pergunta o sentido. Isso aí é decoreba. Tem que decorar as conjunções principais de cada lista. Isso aqui, você já sabe que o mais normalmente é adversativo. Um garoto que tem o superpoder de fazer as coisas desaparecerem mais acaba fazendo mau uso. Concessão, explicação, concessão, explicação, conclusão, adição e oposição. Dri, fiquei em dúvida entre D e E. Por quê? Porque existe um mais também, que é pegadinha da VUNESP. O mais pode ser aditivo? Pode, mas ele teria que vir na estrutura, não só mas também. Foi o caso? Não. Então, deve ser a letra E, oposição. Oposição, sim. A banca fala adversidade, oposição, é tudo sinônimo, contraste. Guarde esses três nomes. A banca usa qualquer um dos três. Oposição é igual a contraste, que é igual a adversidade. Então, ela pode dizer qualquer um desses nomes, ela vai estar dizendo a mesma coisa. E concessão, linda concessão, embora com quanto posto que ainda que, embora é sempre concessivo. Gabarito, letra E. Esse é o primeiro modelo de questão. Qual é o primeiro modelo mesmo, Dri? Para você saber o sentido da conjunção. Antes de dormir, na véspera da prova, você vai dormir bem. Por quê? Porque você está em dia com o pois, com o como, com o e, pois, como e. Está em dia também com o não obstante. Está em dia com o mais, do mais também. Você está em dia com o pois porque você sabe que quando ele vem no início da oração, ele é igual a porquê. Sendo igual a porquê, ele pode ser causal ou explicativo. Está em dia com pois porque sabe quando ele está deslocado, ele é conclusivo. O como, você também está em dia. O como, ele pode ser comparativo, causal, conformativo. E pode ser exemplificativo. Pode vir com sentido de exemplo, como, por exemplo, quando ele equivale a exemplo. Está em dia com E, o E pode ser aditivo, adversativo ou conclusivo, que é o mesmo que consecutivo. Conclusão e consequência. Para a VUNESP, você aprendeu comigo, lembra? Sinônimos. Estou em dia com não obstante. O não obstante ele pode ser adversativo ou concessivo. O que vai depender é o verbo. Se for adversativo, lembra a diferença da adversativa e concessiva? Adversativa, verbo no indicativo. Concessiva, verbo no subjuntivo. O não obstante é o coringa da oposição. Não esqueça, ele pode estar tanto lá como adversativo como concessivo. Eu posso dizer, se eu digo, por exemplo, choveu, não, foi à praia, vírgula, não obstante chovia, chovia é indicativo. Então, ele é adversativo. Foi à praia, não obstante chovesse, chovesse é subjuntivo. Então, ele é concessivo, tá bom? E estou em dia com mais, porque o mais, ele pode ser adversativo. E se ele for adversativo, a VUNESP vai dizer oposição, enfim, como ela fez, contraste. E pode ser aditivo. Fique ligado nas expressões correlativas. Não só, mas também. Não só, como também, não só, mas ainda. Aí ele vai ser aditivo, tá bom? Tá.
Atenção ao malgrado, que é igual a não obstante, é concessivo. Isso aí. Bora. Dri, mas vai ver assim na minha prova? Olhe para mim. Conjunção. Podem vir 2 questões. Uma desse jeito, como eu te falei. E aí vai vir um como, um e, um mais, um pois. Ou uma das concessivas chatinhas. E pode vir assim. Pode vir não, vai vir. Lembra aquele item do edital que fala da relação entre as ideias? Vai cair. Ou causa e consequência, ou a banca te dando 2 frases e pedindo para você inserir o conector entre elas. Já falei disso hoje. Então, vou repetir. Quando ela te der 2 frases e pedir que você veja as ideias, isso é conjunção. Causa e consequência é o fato de fez com que. A relação de causa e consequência entre as informações está corretamente evidenciada na passagem. Aí você vai ficar com o fato de fez com que. Ah, tem o cheiro de fato de fez com que? Acho que o caso Cuta nunca apanhou nenhuma vacina. Se calhar ele tinha alergia ou medo da vacina. Tem cheiro de causa e consequência? O fato de... Eu não sei nem ver isso, minha filha. É assim, ó. É assim. O fato de caso Cuta nunca apanhar nenhuma vacina faz com que ele tenha alergia ou medo da vacina? Não. Não senti cheiro nenhum. Ó. Senti outro cheiro. Aí você vira um farejador de conectivos. Vamos virar farejador de conectivo? Você vai virar na hora da prova, ó. Quando a banca vem com esse tipo de questão, você vira um farejador de conectivo, ó. C. Não, é condicional. O único cheiro que eu vejo aqui é de condição. Não é a letra A. Eu tô procurando o cheiro de causa e consequência. Entendeu? B. Tô procurando o cheiro de fato de fez com que. E era mesmo por gritarmos ou por corrermos que o caso Cuta acordava assim, no modo lento de vir nos espreitar. A cheiro de o fato de fez com que, o fato de gritarmos ou corrermos fazia com que o caso Cuta acordasse assim, no modo lento, de vir nos espreitar. Senti esse cheiro. Parece ser a letra B. Até porque, na letra B, eu tenho o por. E o por, a Adri me disse que o por cai geral nas provas da VUNESP. Cuidado com o por. Por é uma preposição. Como preposição, pode ter vários valores semânticos, vários. Mas fique ligado, entre muitos, 2 que a banca ama, causa. Não estou dizendo que são só esses 2, não. Mas esses são os mais importantes. Ó, chorou por amor ou a gente foi elogiado pelo professor. Então, ela adora um por. Dri, o que é isso mesmo, minha filha? Valor semântico da preposição. Já te ensinei. Você tem que olhar para o que vem depois da preposição. Amor é a causa para chorar. Ó, olhe para o que vem depois, não olhe para o lugar errado. Olhe para o que vem depois. Eu quero o sentido, o valor dessa preposição. Olhe para cá. Amor é o quê? Amor. O fato de amar fez com que chorasse. Causa. Valor semântico de causa. O fato de fez com que. Foi elogiado pelo professor.
O professor exerceu a ação de elogiar. Agente. Voz passiva. A banca ama o valor de agente, que vai vir sempre assim, com particípio na voz passiva. Então, esse negócio de preposição cai muito na VUNESP, mais até às vezes do que conjunção, porque ela sabe que muita gente não estuda isso. Você, provavelmente, nós vimos isso, eu dei uma aula só disso, mas assim, tem gente que fala assim, tipo, eu só estudei conjunções. Dri, pode me salvar? Claro! Você não tem que estudar isso agora, você já sabe fazer. Quando a banca pedir o valor da preposição, é fácil, é olhar para o que vem depois. Cuidado também, desculpa, mas eu vou falar mais uma. O até. O até cai geral, que pode ter valor de inclusão e pode ter valor de limite. Ele veio até aqui, limite de lugar. Ele ficou até a noite, limite de tempo. E pode ter valor de inclusão. Até você vai à festa. Inclusive, você vai à festa. Então, vê. A preposição. Isso aqui é preposição. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, por. Então, as preposições, a banca vai vir com uma questão pedindo o sentido da preposição. Você vai olhar para o que vem depois. Ó, olhe para cá. Qual é o sentido dessa preposição? Olhe para o que vem depois. Era mesmo por gritarmos ou por corrermos. Gritar, correr, são ou não são as causas para o caso cuta acordar e vir nos espreitar. Tudo bem? Gostei da B. Vamos ver a C? Normalmente ele comia as nêsperas meio cansadas ou de pele já escura, que ninguém apanhava. Tá sentindo o cheiro de alguma coisa? O fato de fez com que o fato dele comer as nêsperas fazia com que ninguém apanhasse? Não, nada a ver. O único cheiro aqui que eu vejo é de ou, conjunção alternativa. Nada a ver. D. E não nos viesse lamber com a baba dele bem grossa de pingar devagarinho e as feridas quase a nunca sararem. Cheiro de E. O E pode vir numa relação de causa e consequência? Pode. O E é coringa. Ele pode ser aditivo, adversativo ou trazer a ideia de consequência. Mas é o caso? Não é porque é E que não é a letra D. Vamos ver, então, se tem cheiro de o fato de fez com que. O fato de não nos viesse lamber com a barba bem grossa, de pingar devagarinho, fazia com que as feridas quase a nunca sararem. Não, ele está só sumando. Não há. O fato de faz com que. Ó, mexesse sempre devagarinho, bocejava e era capaz de ir procurar um bocadinho de sol para lhe acudir às feridas. Tá sentindo o cheiro semântico? Sim, para. Para, eu elimino a letra E, porque para é finalidade. É outra que a banca ama, finalidade. O para aqui é igual a fim de. E a banca queria o valor lógico de causa e consequência, que é o fato de fez com que. Gabarito, letra B. Então, como isso vai cair na minha prova? É assim, semântica de conectores. Ou é preposição ou é conjunção. Vê que nessa questão de causa e consequência não era conjunção, era preposição. Mas o raciocínio é o mesmo. Se ela pedir causa e consequência, você vai buscar cheiro de o fato de fez com que foi o que aconteceu na letra B. E as outras você pode eliminar apenas olhando os conectores, os cheiros que elas têm.
Essa aqui tem cheiro de condicional, o C é igual a caso, então eu elimino. A letra C, ou é a alternativa, era o único cheiro que tinha, e tinha aqui também um pronome relativo, que não é o fato de, fez com que. Então você vai ver que nas outras alternativas, a banca vai trazer outros conectores. O outro lá nem percebe, mas você que aprendeu a fazer prova na vertical, você percebe que em cada alternativa ela colocou conectores que sinalizam a resposta. Então eu vi um para ali, não, para é finalidade, já vi que não é a letra E. Entendeu? Ela faz de propósito para te ajudar. Dri, e o E? O E não, o E você tem que respeitar, porque o E é coringa. Mas aí eu olhei para a letra D e vi que não havia cheiro de fato D, fez com que. Entendeu? Colocação pronominal.